E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta à aula número 11. E a gente veio trabalhando com vocês nas aulas anteriores justamente situações direcionadas à competência, à modificação de competência. Está na hora da gente trabalhar agora com vocês justamente situações ligadas, senhores, ali à figura da incompetência. Joga para mim, vamos nós, artigo 64, por gentileza, observa. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Pronto, já comecei a mudar. Porque desde que Cabral pisou nesse país aqui, senhores, nós temos que a incompetência relativa não seria discutida na própria contestação. Nós temos desde então um incidente processual, exceção de incompetência relativa para que as situações de competência, vão rasgar o verbo aqui, eminentemente territoriais, sejam alegadas não em preliminar de contestação. Em preliminar de contestação, artigo 301 do Código Velho, nós sempre trabalhamos apenas e tão somente em incompetência absoluta. Só que agora vem o legislador e diz para a gente o que, senhores? Que a incompetência relativa também poderá ser alegada em preliminar de contestação. Uma das características aqui no ato de defesa do réu desse nosso novo Código de Processo Civil é justamente criar o permissivo para que eu concentre mais dentro da contestação questões que são eminentemente processuais, não usando ali de exceções, impugnação, valor da causa. O que eu mantenho sim, podemos afirmar desde logo, é impedimento, suspeição, ótimo, como matéria de exceção. Mas tecnicamente, a partir desse novo Código de Processo Civil, senhores, nós estamos, na verdade, dando amparo a um entendimento que o STJ já tinha há algum tempo. Porque já há algum tempo o STJ, na sua jurisprudência, já vinha admitindo justamente o quê? Que em preliminar de contestação, excepcionalmente, fosse arguída ali situação de incompetência relativa. Na verdade, o STJ, nesses seus julgados, sempre deu vazão ao princípio da instrumentalidade das formas. Porque há que se dizer que impactaria muito pouco em termos processuais ao contestar eu arguir aqui incompetência relativa, mesmo no Código de 73. Por isso o STJ já vinha trazendo entendimentos de permitir em preliminar de contestação não apenas discussão da incompetência absoluta, mas também da incompetência relativa. E agora é bom que o legislador novo, simplificando as questões processuais, permite que na contestação a gente venha alegando tanto incompetência absoluta quanto incompetência relativa. Julgou de novo o artigo 64, caput dele, para a gente reafirmar esse posicionamento. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então percebam, senhores, ao afirmar no caput do 64 que eu, em preliminar de contestação, posso discutir tanto a competência absoluta como a relativa, eu não mudei o preceito de que a incompetência absoluta ou os critérios de determinação de competência que são absolutos são de interesse público, enquanto as situações de incompetência relativa pressupõem mero interesse privado. Por isso eu mantenho no parágrafo 1º do artigo 64 justamente o que, senhores? Que só a incompetência dita absoluta pode ser alegada a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. De novo, parágrafo 1º, e mais do que isso, ela, incompetência absoluta, é que deve ser declarada de ofício. Logo, a gente mantém, como visto aqui no parágrafo 1º do artigo 64, o antigo preceito de que incompetência absoluta, de ofício, a qualquer momento, por ser questões de primazia de ordem pública. Já as situações de mera incompetência dita relativa, senhores, há que ser arguída pela parte, havendo limitação temporal para a arguição dessa matéria, sob pena, inclusive, dela restar como preclusa. Porque quando a gente fala em incompetência
relativa a situações próprias de incompetência territorial, nós temos, consequentemente, primazia de interesse privado. E se a parte ré aceita ser demandada em outra comarca, que não aquela estabelecida pela lei, territorialmente competente, problema absolutamente nenhum que esse juiz dessa outra comarca julgue de forma válida, consequentemente, esse processo. Então, de novo, mantivemos no 64, no parágrafo 1º, esse preceito. O que mudou é o caput. Incompetência absoluta ou relativa em preliminar de contestação. Parágrafo 2º, por gentileza, Guilherme. Está ali, ó. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Nós tínhamos aqui no Código de Processo Civil de 73, e eu preciso fazer essa adequação com os senhores, na repartição incompetência absoluta e incompetência relativa, por força do artigo 265 e do artigo 180 do Código de Processo Civil de 73, nós afirmávamos que, uma vez apresentada a exceção de incompetência relativa, haveria suspensão do processo, bem como suspensão dos prazos. Mas nós nunca idealizamos uma suspensão de processo diante de uma situação de incompetência absoluta. Por que motivo a lei sempre trabalhou desse jeito no Código de 73? Incompetência absoluta, processo não suspende, quando arguída. Incompetência relativa, suspensão do processo, suspensão dos prazos. Porque a gente sempre idealizou que os atos decisórios praticados por um magistrado incompetente de forma absoluta, melhor dizendo, por um juízo incompetente de forma absoluta, seriam vistos como atos decisórios nulos. Incompetência absoluta, ato decisório nulo, CPC de 73. Incompetência relativa, ato decisório, válido. Na incompetência relativa, os atos decisórios praticados por um magistrado, por um juízo, melhor dizendo, incompetente de forma meramente relativa, senhores, sempre foi tratado como ato válido. Por isso que o legislador em 73 sempre determinou o quê? Incompetência absoluta, bicho, estou preocupado, não. O juiz vai proferir ato decisório nulo se ele continuar julgando a causa. Mas na incompetência relativa eu tinha que suspender o processo, suspender os prazos. Senão, aquele juízo incompetente de forma relativa não julgaria a exceção oposta e continuaria a praticar atos válidos. E se a sentença fosse proferida, seria válida e ele não teria enfrentado a exceção de incompetência relativa. Por isso que no CPC, inciso de 73, a arguída incompetência relativa sempre houve 265 e artigo 180, suspensão do processo, suspensão dos prazos. Na incompetência absoluta, não. Mas vocês vão observar que esse barato de nulidade de ato proferido por juiz absolutamente incompetente, CPC novo, muda um pouquinho. Mas a lei, ao aproximar da forma de arguição incompetência absoluta ou relativa, mantendo incompetência absoluta a qualquer momento e o juiz conhecendo de ofício, no parágrafo 2º que a gente acabou de observar no artigo 64, a lei nova está dizendo o seguinte: arguiu incompetência, seja absoluta ou relativa, preliminar de contestação ou a absoluta em outro momento do processo, para tudo, vista a parte contrária. Vou trazer a parte contrária, é claro, ao exercício do contraditório, respeitando o próprio artigo 10 desse nosso novo Código de Processo Civil que nós já estudamos, que veda ali a existência de decisões surpresas. Então, a partir dessa premissa, eu vou chamar a parte contrária à manifestação e logo a seguir eu, juiz, decidirei. Para mim, será inclusive situação de erro em procedendo, havendo a arguição de incompetência absoluta ou relativa e o juiz não decidindo logo a seguir, a partir do momento em que foi oportunizada a outra parte uma manifestação. Porque a lei está muito clara, quer ver? Joga de novo, 64, parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. O juiz decidirá imediatamente após.
razão pela qual, se o processo segue e são praticados outros atos no processo, que não seja esse ato decisório agora do juiz, enfrentando a arguição de incompetência, para mim, senhores, erro improcedendo. Nulidade do processo, salvo aproveitamento de atos processuais futuros. Mas perceberam a ideia? Eu não estou dizendo precisa suspender, não, até porque a outra parte vai ser ouvida, pronto, ouvida a outra parte, que o juiz decida imediatamente a arguição de incompetência absoluta ou relativa. Matamos? Parágrafo 2º. Muito interessante, senhores, nesse artigo 64, nessa perspectiva, que já é a realidade do nosso novo Código de Processo Civil. Parágrafo 3º, por gentileza, desse artigo 64, vamos lá. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. O efeito final do reconhecimento da incompetência, Código de Processo Civil de 73, seja absoluta ou relativa, sempre foi, senhores, remessa dos autos ao juízo competente. No CPC, a incompetência, inclusive a incompetência absoluta, nunca foi motivo de extinção do processo. 113, parágrafo 2º do CPC de 73, afirmava para a gente: incompetência absoluta, atos decisórios nulos e remessa dos autos ao juízo competente. Sempre foi assim que o CPC de 73 tratou o reconhecimento da incompetência, inclusive dela incompetência absoluta. Então, dentro dessas premissas que a gente aqui está discutindo, esse parágrafo 3º do artigo 64 não traz para a gente nenhuma novidade. Reconhecida a incompetência, seja ela absoluta ou relativa, remessa dos autos ao juízo competente, para que lá agora, nesse juízo que seria o competente, tenha ali, consequentemente, o trâmite do processo de uma forma regular. Pegamos, senhores? Então, nós mantivemos incompetência relativa e incompetência absoluta. A absoluta, matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício, pode ser arguída a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. E incompetência relativa, matéria de interesse meramente privado, deve a parte arguir dentro do lapso temporal que a lei vai disponibilizar para a gente. Sob pena de preclusão, essa é a ideia, por ser matéria de primazia, incompetência relativa de interesse privado. Mas o que eu posso agora é, em contestação, arguir tanto a incompetência absoluta, como eu sempre pude, mas também a incompetência relativa, dentro de um reclamo da própria jurisprudência do STJ. Simplificação, contestação, arguo incompetência. E uma vez arguída pela parte, incompetência, seja ela absoluta ou relativa, o juiz abre imediatamente vista à parte contrária, chamando ela a manifestação, preservando o contraditório. E aí ele decide imediatamente, não podendo o juiz dar barrigada e não decidir a figura da incompetência de uma forma imediata, insisto, para mim, sob pena de erro improcedendo, gerando possíveis situações de nulidade processual. Beleza? E o resto a gente mantém, pelo menos por enquanto, que seria ao acolher a incompetência relativa ou absoluta, remeter os autos ao juízo competente. Parágrafo 4º, por gentileza. Aí sim, eu chamo a atenção dos senhores para algo que a gente aqui tem que discutir. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. E percebam que nesse artigo 64, eu estou falando tanto da incompetência absoluta quanto da incompetência relativa. Razão pela qual, ao lançar agora nesse parágrafo 4º, que a decisão judicial, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, por esse juízo que seria ali agora o competente. Ao falar decisão proferida
Pelo juízo incompetente, eu estou dizendo incompetência absoluta ou relativa. Tecnicamente, senhores, então, o que a gente aqui encontra é o legislador mudando a cara da figura de incompetência absoluta e atos decisórios nulos. Acabou. Mesmo que seja um juízo incompetente de forma absoluta, se nesse juízo foi proferido um ato decisório, exemplo, uma tutela antecipada, uma cautelar, uma tutela provisória, ela mantém a eficácia. Porque o juiz decidiria, desculpa, não sou competente, remeto os autos ao juízo competente e a eficácia está mantida. Porque para que o juiz possa decidir ali, então, a situação da incompetência absoluta com remessa dos autos, o mais certo é que a sua decisão, principalmente se for uma decisão proferida liminarmente, muitas vezes em caráter de urgência, tenha a sua eficácia mantida. Chegando no novo juízo, que seria o juízo competente, competirá a ele, novo juízo, fazer o que, senhores? A verificação dessa decisão proferida por um juiz incompetente, inclusive quando a incompetência é absoluta, e revogar ou modificar essa decisão, proferindo uma outra, se for o caso, em substituição a essa anterior. Então, de novo, para mim, parágrafo 4º traz uma significativa mudança. Porque antes dessa situação no Código de Processo Civil Novo, pode julgar, Guilherme, o que a gente tinha era incompetência absoluta e nulidade de atos decisórios. Agora não mais. Insisto na redação. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Artigo 64. Merece muito, percebam, a atenção dos senhores, pelas significativas mudanças em termos de estrutura da incompetência que a gente tem em relação ao Código de 73. Tanto que a gente tem aqui que fazer uma situação de comparativo e depois, claro, o trabalho em relação a referências no próximo bloco. Próximo bloco, então, a gente enfrenta ainda esse artigo 64 em comparação com o CPC de 73 e algumas situações de referências cruzadas dentro do próprio novo CPC, que a gente precisa trabalhar em aprofundamento dentro desse artigo 64. Próximo bloco chegando aí, senhores, vamos nós.